No início do século XX, ela era a joia da costa oeste americana, uma cidade de colinas, bondes e uma arquitetura vitoriana deslumbrante, conhecida como a Paris do Oeste. São Francisco era um símbolo de otimismo, riqueza e da promessa do oeste americano. Mas sob suas ruas movimentadas, uma força antiga e implacável estava prestes a despertar. Em 18 de abril de 1906, em menos de um minuto, essa força jogaria a cidade no caos. E o que o tremor não destruiu, o fogo consumiria. Esta não é apenas a história de um terremoto. É a história de como uma das maiores cidades do mundo foi quase apagada do mapa. E de como, de suas próprias cinzas, ela se recusou a morrer. São Francisco, na virada do século, era uma cidade de contrastes espetaculares. Era o centro financeiro, cultural e industrial da costa oeste, uma metrópole cosmopolita enriquecida pela recente corrida do ouro. Suas colinas eram adornadas com mansões vitorianas e hotéis de luxo. Seus famosos bondes subiam e desciam as ladeiras íngremes. Era uma cidade de uma confiança quase arrogante. Os habitantes sabiam que viviam em uma região de tremores. O grande terremoto de 1868 havia causado danos, mas a cidade se recuperou rapidamente. A complacência se instalou. A ciência da sismologia ainda estava em sua infância, e ninguém entendia verdadeiramente a magnitude da ameaça que dormia sob seus pés. A falha de San Andreas. A cidade, construída em grande parte com madeira e tijolos, continuava a crescer, despreocupada com o dia em que o chão sob ela se abriria. Tudo começou às 5h12 da manhã. Um tremor precursor, forte o suficiente para acordar a cidade inteira, sacudiu São Francisco por cerca de 20 segundos. Muitos, aliviados, pensaram que era apenas mais um dos tremores comuns da região. Eles estavam errados. 25 segundos depois, o inferno chegou. O terremoto principal atingiu, por um período que pareceu uma eternidade entre 45 e 60 segundos. A terra se contorceu com uma violência inimaginável. O epicentro estava a apenas 3 quilômetros da cidade, na falha de San Andreas, que se rompeu por uma extensão de 477 quilômetros. A energia liberada foi centenas de vezes maior que a da bomba de Hiroshima. Relatos de testemunhas descrevem um rugido profundo vindo das profundezas da terra. O chão ondulava como ondas no mar, jogando pessoas de suas camas. Prédios de tijolos desabavam como se fossem feitos de areia. Trilhos de bonde eram torcidos em formas bizarras. A cúpula da nova e imponente prefeitura, um símbolo do orgulho da cidade, desabou sobre si mesma. O terremoto em si foi uma catástrofe. Milhares morreram nos desabamentos iniciais, mas o dano estrutural, Imbra severa, não destruiu a cidade inteira. O verdadeiro inimigo, nascido do próprio tremor, estava apenas começando a se espalhar pelas ruas. O tremor havia rompido as tubulações de gás por toda a cidade, que começaram a vazar. As linhas elétricas caídas geravam faíscas, e fogões a lenha e a carvão, usados para o café da manhã, foram derrubados, incendiando as casas de madeira. Dezenas de pequenos incêndios começaram simultaneamente, e no momento em que a cidade mais precisava, veio o golpe fatal. O terremoto também havia destruído a rede de tubulações de água. Quando os bombeiros chegaram aos hidrantes, não encontraram nada além de um fio de água, ou na maioria dos casos, absolutamente nada. Eles estavam diante de um inferno com baldes. Os pequenos incêndios, alimentados pelos ventos e pela falta de água, rapidamente se fundiram em incêndios maiores, que por sua vez se uniram para formar uma tempestade de fogo incontrolável. O fogo começou a varrer a cidade, quarteirão por quarteirão, com uma velocidade assustadora. Em uma tentativa desesperada de parar o avanço das chamas, as autoridades da cidade e o exército dos Estados Unidos da América tomaram uma decisão controversa e desastrosa: usar dinamite para demolir prédios e criar barreiras de fogo. Mas os soldados, inexperientes com explosivos, muitas vezes usaram dinamite demais. As explosões, em vez de conter o fogo, acabavam por espalhar brasas e destroços em chamas para os prédios vizinhos, iniciando novos incêndios. Por 3 dias e 3 noites, São Francisco ardeu. O incêndio consumiu mais de 500 quarteirões, destruindo todo o centro comercial, os palácios dos milionários em Nob Hill e a densamente povoada Chinatown. Quando a chuva finalmente chegou no 3º dia e ajudou a apagar as últimas chamas, a visão era apocalíptica. 80% de São Francisco havia sido destruída, mais da metade da população da cidade. Cerca de 250 mil pessoas estava desabrigada, vivendo em acampamentos improvisados nos parques da cidade,
como o Golden Gate Park. O número oficial de mortos na época foi de cerca de 500, mas hoje os historiadores estimam que mais de 3.000 pessoas morreram. Muitas delas em áreas pobres, cujas mortes não foram registradas. Mayo, ou a caos. Surgiram também os lados sombrios da natureza humana. Houve relatos de saques, e a prefeitura emitiu uma ordem de atirar para matar, que levou a execuções sumárias. Mas o que definiu a cidade não foi o caos, mas a resiliência. Quase que imediatamente, enquanto as ruínas ainda fumegavam, os líderes da cidade e os cidadãos decidiram reconstruir uma São Francisco ainda maior e melhor. A destruição dos registros municipais no incêndio teve uma consequência inesperada e positiva para a comunidade de imigrantes chineses. Com todos os registros de nascimento e imigração destruídos, muitos puderam reivindicar cidadania americana por nascimento, pois não havia documentos para provar o contrário no que ficou conhecido como a Era dos Fieldhouse do Popple. O terremoto e incêndio de 1906 foram uma das maiores catástrofes urbanas da história americana. Mas a história de São Francisco não é apenas sobre destruição. É sobre uma resiliência e um otimismo quase sobre-humanos. A cidade que renasceu das cinzas se tornou um símbolo da capacidade humana de superar a adversidade. A tragédia também foi um catalisador para o nascimento da sismologia moderna nos Estados Unidos, um códice de destruição que nos ensinou a entender melhor as forças que se movem sob nossos pés. Uma lição que a Califórnia nunca pôde esquecer.